que a gente vê a criatividade? É possível enxergar a criatividade, o processo? Não, não é possível ver um processo, mas é possível ver o que ficou para trás, as marcas de um processo criativo. Na crítica genética, a gente chama de documentos de processo a seleção de registros que o geneticista vai estudar para entender aquela obra. Não se trata de achar uma fórmula mágica, um caminho milagroso que garanta o sucesso. Até porque isso não existe. Trata-se de entender melhor o processo criativo daquela obra. É o pesquisador, o geneticista, que vai selecionar os arquivos que ele vai analisar para entender melhor aquela obra. Até porque esses registros variam de autor para autor. Tem alguns que são mais organizados, mais sistemáticos. Outros são mais caóticos, mais anárquicos e não registram tanto assim o seu processo ou não guardam esses registros. Eles, ao final de um processo, podem ser descartados. Não há o jeito mais certo ou algum jeito errado. Afinal, a gente está tratando de criatividade. O Thiago Santana não usa contato. Ele não faz um copião dos seus negativos. Ele escolhe direto no negativo para depois ampliar em 10x15. Essa nossa impressão normal, tradicional, caseira. Essas ampliações ele vai selecionando e ampliando em tamanho maior, em papel diferente, para selecionar aquelas imagens que vão fazer parte da obra final. Aliás, esse é um processo coletivo. Várias pessoas participam dando as suas opiniões ao longo de todo esse processo, que também não é tão rápido assim. Na minha pesquisa, os documentos de processo do Thiago Santana que eu selecionei foram ilustrados neste fotolivro, que também fez parte da minha tese de doutorado. Aqui eu tento representar o processo criativo do Thiago Santana em O Chão de Graciliano. A partir de 3 momentos, concepção, gestação e nascimento, eu busquei um olhar ampliado ao ato fotográfico, muito além do ato de clicar propriamente dito, mas com muita coisa antes e muita coisa depois. Considerei inclusive a impressão do fotolivro, que também é especial para tentar manter as características do negativo, que é uma etapa muito anterior à impressão. Ou seja, tá tudo interligado. Enquanto pesquisador, enquanto geneticista, eu mesmo fui responsável por selecionar estes documentos de processo e apresentei desta maneira. Mas isso não significa que é a única ou a melhor, mas é uma das formas de tentar entender melhor o processo criativo da fotografia. Com isso, a gente tentou ilustrar o processo criativo do Thiago Santana. Existem alguns exemplares desse livro espalhados por bibliotecas do Brasil e do mundo, e também temos uma versão online que fica à disposição para você conhecer um pouco mais desse trabalho. Confere lá!